Mais de 2 milhões de atendimentos foram realizados no ano passado, 2016, nos 5 novos hospitais inaugurados no interior do estado, hospitais macro-regionais. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos agora aqui no Bom Dia com o secretário de Saúde do estado, Carlos Lula. Seja bem-vindo, Lula, bom dia. Bom dia. Lula, 5 hospitais macro-regionais, 2 milhões de atendimentos. Já há um comparativo disso com situações realizadas em anos anteriores em relação aos atendimentos nesse período? Na verdade, é uma situação tão inédita que é impossível a gente fazer comparação, porque simplesmente o Estado negava os maranhenses no interior do Estado esse tipo de atendimento. A gente passou a oferecer 5 hospitais macro-regionais de alta complexidade, com UTI, com os exames mais complexos que temos hoje, com o que há de mais avançado, aqui não tinha. Só imaginar que Bacabal, Santo Inês, Pinheiro, eram cidades que não tinham possibilidade de ter uma equipe ou ter unidade de terapia intensiva, e hoje elas possuem, e por isso a gente tem essa complexidade e esse número de pessoas atendidas. Qual é o desafio principal hoje na gestão em relação a esses hospitais? Nós sabemos que a saúde é municipalizada, mas há um papel também do Estado a ser cumprido. O que você destacaria como desafio, por exemplo, para esse ano de 2017? O desafio é a gente continuar a expansão da rede, mesmo no cenário de crise e recessão econômica. Isso a gente tem que destacar, que o governo Flávio Dino foi um governo que pensou diferente dos outros estados. A gente acompanha os outros estados e o que tem acontecido é uma retração. A gente tem diminuído, na verdade, o número de unidades hospitalares. Muitos hospitais têm sido fechados em outras unidades da federação por conta da recessão econômica que a gente vive no Brasil. E a gente, pelo contrário, a gente tem expandido. Cada hospital desse, o custo dele, em média, é de R$4 milhões por mês para o governo do estado, e ele banca isso sozinho, porque o credenciamento desses hospitais demora ainda no Ministério da Saúde. E para 2017, a gente deve criar novos centros de hemodiálise, a gente deve inaugurar alguns até o fim do ano, e mais ainda pelo menos 2 hospitais macro-regionais, um de Balsas, que é uma dívida histórica do estado, e mais o Hospital de Chapadinha. Então, o nosso desafio é fazer mais com menos, é fazer, dentro desse cenário de crise e recessão, continuar a expansão da nossa rede de serviços. Balsas e Chapadinha, já há alguma previsão? Balsas, a previsão é que nós entreguemos em julho. É uma dívida histórica porque toda aquela região simplesmente desassistida de qualquer aparelho de hospitalar do estado. Nós recentemente fizemos um convênio com a clínica privada que lá tem, mas é insuficiente para a região. E Chapadinha, muito provavelmente, no final de 2017. Hoje, quantos municípios são atendidos por esses hospitais no interior do estado dos 217? O 217, esses 5 hospitais, os 5 macro-regionais, já atendem praticamente 150 municípios no total, abrangendo quase 60% da nossa população. Então, na verdade, a gente consegue fazer a expansão da rede de serviços para o interior do estado e, mais do que isso, responder uma dívida histórica. Infelizmente, durante muitos anos, a gente teve aquela procissão de ambulâncias para São Luís. O que a gente tem conseguido é diminuir isso, até ajudando a nossa capital também, a partir do momento que a gente expande os nossos serviços para o interior do estado, dando saúde a quem nunca teve. Além desses cerca de 150 municípios que você destacou aqui hoje, há uma situação também de atendimento de pacientes de outros estados da federação, não é? Exatamente pela proximidade de alguns hospitais. Hoje o Maranhão ele inverte o fluxo, e isso é curioso. Durante muitos anos nós fomos exportadores de doentes, ou iam para o Tocantins, ou iam para o Piauí, e hoje a gente assinou formalmente o convênio, hoje a gente recebe recursos da saúde do estado de Tocantins para atender pacientes do Tocantins em Imperatriz. Então, na verdade, esse fluxo é invertido, a gente passa a reverter, então de estado exportador de pacientes, a gente passa a importar, a gente passa a receber do Pará, do Tocantins e dos estados circunvizinhos pacientes para serem tratados na rede de serviços de saúde do Maranhão. Nós sabemos que o quadro em 2017 não é nada animador em relação às políticas do governo federal de investimento, inclusive de repasse de verba para os estados. Mesmo com essa dificuldade, com esse cenário de crise, é possível dizer que 2017 vai ser um ano que os investimentos vão continuar acontecendo, independente dessa situação que vive a federação? Pode ter certeza. Por exemplo, para 2017, a gente pretende inaugurar, nós temos 7 centros de hemodiálise em construção. Nós pretendemos inaugurar pelo menos 4 deles em 2017, também oferecendo serviço que não era oferecido. Imagina uma pessoa que precisa fazer tratamento de diálise em Chapadinha, hoje ele se desloca a São Luís. Então, nossa pretensão também é inaugurar um centro de hemodiálise lá em Chapadinha, outro em Santo Inês, perfazendo também todas as regiões do estado.
Então, os investimentos continuarão, a gente vai expandir nossa rede de serviços e, na verdade, a gente vai aumentar o número de serviços que são oferecidos hoje pelo Estado à população. Na sua avaliação, os municípios cumprem o papel que cabe a eles em relação à saúde? A gente pode melhorar. Nesses últimos 2 dias, nós recebemos mais de 20 prefeitos na Secretaria de Saúde e o cenário que nos passam é de terra arrasada. Infelizmente, nós não tivemos um trato adequado. Por exemplo, a gente tem um sucateamento total dos aparelhos municipais. Ambulâncias que foram quebradas, hospitais que não funcionam. Então, a gente também vai tentar ajudar e tentar fornecer meios para que os municípios possam tratar de maneira mais adequada. A saúde, pela Constituição, ela é uma obrigação dos municípios, cabendo ao Estado a alta complexidade. Então, essa gestão da saúde, principalmente da atenção primária, que é o que evita o doente chegar no hospital, na verdade, a promoção da saúde, ela é de competência do município. E aí a nossa tentativa também é ajudar os municípios para que eles possam ofertar saúde para a população de uma forma melhor. Você falou, por exemplo, sobre ambulâncias e às vezes a dificuldade de deslocamento de um paciente de uma unidade de saúde para outra. Há uma previsão esse ano de contemplar os municípios em relação a esse transporte? Ainda no final do mês de janeiro, nós vamos entregar mais de 50 ambulâncias, exatamente para melhorar o transporte sanitário desses municípios. E a partir de junho, mais 50. Então, vamos fazer 100 ambulâncias, já pegando praticamente metade dos municípios do estado. E é uma situação grave, por exemplo, tem município grande que a gente sabia que tinha cadastrado 12 ambulâncias e o gestor, ao chegar agora, olhou nenhuma, né? Então, é algo grave, pode revelar, inclusive, algum ato de improbidade, de querer destruir o patrimônio público para não deixar o sucessor, mas é uma situação que a gente não tem como conviver com ela por muito tempo, porque a gente precisa do transporte sanitário até para fazer o transporte entre uma unidade hospitalar do município, referenciar para a unidade de alta complexidade do estado. Secretário, a malária não é um problema a se preocupar, é uma gestão, uma preocupação, um trabalho focado em relação a esse aspecto, mas nós temos aí o período chuvoso chegando e aí, claro, o mosquito da dengue trazendo outras doenças e a preocupação também do município, evidentemente, com ações e o estado também fazendo a parte dele. Essa é a nossa principal preocupação hoje. O combate à dengue, o estado teria a função de articulador, mas a gente oferece sim meios e mecanismos para os municípios, inclusive, por exemplo, os carros fumacê, que eles já têm atuado desde o mês de novembro. Muitas vezes as pessoas perguntam, cadê o carro fumacê, eu não estou olhando passar. Na verdade, hoje a gente não faz mais jogando fumacê de forma indistinta. A estratégia mudou. A estratégia mudou, porque aquilo é veneno e foi criando resistência do próprio Aedes ao fumacê. Em alguns casos, ele, na verdade, como acontece o fumacê, ele paralisa o mosquito adulto, ele para de voar e acaba não sendo atingido pelo fumacê. Então, a estratégia mudou, ela vai em locais necessários, já levantados previamente. Agora, esse cenário que a gente viu, que a gente não pode ter nos municípios. A gente não pode ter lixo acumulado, a gente não pode ter essa água parada. E a gente vai precisar muito, mais muito, o que vai melhorar a gente diminuir a incidência de dengue, zika e chikungunya, é sobretudo a estratégia de limpeza, tanto nas nossas residências quanto nos próprios municípios. Estive na Baixada há 2 semanas, visitando alguns municípios e pedi a todos os gestores que já no início do ano eles fizessem essa limpeza geral dos municípios, porque as cidades estavam muito sujas. A gente não pode ter um cenário desse, porque a gente sabe que é pedir para que as pessoas adoeçam. São ações simples, mas que podem evitar grandes problemas. São ações simples. Se você tirar 10 minutos da sua semana para limpar a sua casa, você vai ter sua casa livre do focos do Aedes. Agora, os municípios também precisam, nas ruas, né, nas praças, ou numa situação como essa, onde tem lixo acumulado no meio da rua, fazer essa limpeza. Porque aí ajuda todo mundo, evitando um dano muito maior. Porque se essa pessoa adoece, é muito mais caro o tratamento do que a gente fazer o recolhimento do lixo e armazená-lo no lugar adequado. Secretário, o teste do coraçãozinho na maternidade Benedito Leite vai acontecer já esse mês, a partir desse mês? O teste já está acontecendo na Benedito Leite, ele não acontecia na nossa rede e a gente vai, a partir do comecinho de fevereiro, a gente já vai expandir para todas as maternidades do estado do Maranhão. Então, o teste do coraçãozinho, ele é um teste importante porque ele permite que a gente verifique o problema das crianças cardiopatas. A cada 1000 crianças nascidas, 2 devem ser cardiopatas. E a gente sabe que isso é um problema grave, não só do Maranhão, mas do Brasil inteiro.
A gente, por exemplo, tem fila de crianças cardiopatas em São Paulo ou no Rio, que são centros mais avançados. A gente tem uma equipe aqui no Maranhão, que já faz, que é no Hospital Universitário, que faz a cirurgia em crianças cardiopatas. Então, o teste do coraçãozinho já vai permitir que a gente tenha o diagnóstico antes. Porque muitas vezes acaba que a gente acaba reconhecendo a cardiopatia quando a criança já está crescendo. Muitas vezes é impossível, as crianças acabam por falecer em decorrência da cardiopatia. Então, um outro teste importante, secretário, é o do pezinho, está suspenso pela informação que temos na PAI, né? O senhor tem informações sobre isso? Tem, o teste do pezinho, ele era de responsabilidade da PAI de São Luís, juntamente com o município de São Luís, e por uma série de problemas, ele parou no ano de 2016. Ele vai retomar agora em 2017, na verdade ele já foi retomado, a partir de um convênio que o Estado assinou com a PAI. Então a PAI vai passar a receber recursos do Estado. Havia uma dificuldade financeira da PAI de continuar fazendo o teste, e o Estado aportou recursos para que não fosse mais paralisado. Então, a partir de dezembro, a gente teve a retomada do teste do pezinho para os municípios do Estado. Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão. A gente é que agradece.